Meus amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Bora lá, sem enrolação, né, pessoal? A gente vai ver como configurar o gráfico de Renko e algumas regras de coloração, alguns indicadores que dá para usar, tá? E até um operacional que quando eu comecei eu usava bastante, né? Foi o que me deu uma base, mas eu quero só enfatizar que a questão do operacional, a questão da estratégia, isso é muito pessoal. Tem gente que se adapta a uma estratégia, tem gente que não se adapta, tem gente que não consegue visualizar muito bem uma estratégia, mas outra estratégia já, né, fica mais confortável. Então isso aí vai do seu tempo de tela, vai da sua intimidade ali com aquela estratégia, com o gráfico e com o ativo que você está operando. Tá? Primeiro de tudo, aqui estou no Profit Ultra, mas o Profit One é quase a mesma coisa, só muda algumas funções, tá bom? Eu estou sem meu Profit One porque eu passei no teste, né? Então agora eles encerram o Profit One até liberar a conta para mim começar a operar novamente. Então vou fazer aqui no Profit Ultra mesmo, tá bom, pessoal? Primeiro, vou colocar o gráfico aqui na tela, tá? Ó, o gráfico, novo gráfico, né? E ele vai vir mais ou menos desse jeito aqui. Isso aqui são os meus estudos, então não deem muito atenção. Deixa eu excluir isso daqui, tá? Ele vai estar aqui desse jeito para você. Para você colocar o ativo, né? Vamos colocar o índice futuro, o contrato perpétuo do índice. Tá? Para você colocar o gráfico de Renko, ele é muito simples. Você vai digitar o período de Renko que você quer, 11 Rs, 12 Rs, 13 Rs, independente. Mini índice eu gosto muito do 20 Rs. Digito 20 e digito R. Ele já vai estar logo em cima aqui, ó, 20 tickets e entre parênteses está Renko, tá bom? Você seleciona ele, ele vai estar desse jeito aqui, ó, inbox. Só que aqui você não consegue ver máximas e mínimas do preço. Para você conseguir ver máximas e mínimas do preço, tirar ele desse box, você vem aqui nesse Azinho, tá vendo aqui, ó, tem um candle e um A, né? Vai estar o nome de tipo de gráfico. Você vem aqui, vai estar automático, você seleciona Candlestick. Pronto. Quando você coloca ele em Candlestick, ele mostra para você a máxima e a mínima do box, né? Abertura, fechamento, máxima e mínima, como se fosse um candle. Qual que é a diferença do gráfico de Renko para o gráfico de candle? O gráfico de candles, ele é temporal, ele sofre a ação do tempo. Você tem 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. E esse box, né, esse candlestick, essa vela, ele vai fechar de uma para outra de acordo com o tempo que você selecionou. Se eu colocar aqui 5 minutos, de 5 em 5 minutos ele vai mudar para uma vela. No Renko é diferente. No Renko ele sofre a ação do preço. Quer ver? Vou selecionar aqui para vocês. Ó. Vou colocar em cima aqui, vai me dar informação desse box. Esse box ele teve uma variação de 95 pontos, né? Mas eu acho que aqui é entre a máxima e a mínima dele. Vamos ver? Cadê? Aqui. Entre a máxima e a mínima dele. Não, é a abertura. Né? É a abertura mesmo ali. Ó. Abertura. Pronto, ó. Isso mesmo, é a abertura. Então, esse box aqui, ele tem uma variação entre a abertura e o fechamento de 95 pontos. Então, a cada 96 pontos, que eu já vou explicar por quê, a cada 96 pontos ele vai mudar para um box. Por que 96 pontos? Porque ele precisa jogar um ticket acima, né, para ele poder fechar um box. Quando ele dá 96 pontos, ele encerra ali, deixa aquele box com 95 e já conta o box seguinte, tá bom? Para ele voltar, igual como vocês podem ver aqui, ele veio. Deixa eu pegar minha ferramenta de estudo. Aqui, ó. Vocês podem ver que ele veio, né, e voltou. Para ele voltar, ele vai somar dois boxes. Por quê? Ele vai ter que engolfar esse box mais esse box. Tá vendo como que ele veio aqui? Ó? Ele deixou um paviozão para cima. Para ele voltar, ele engolfa dois boxes e aí ele fecha um box na posição contrária. Então, a gente tem 95 vezes 2, 190. Ele tem que fechar 191 pontos para poder voltar a
posição contrária, né? Se ele estava subindo, ele volta para cair. O inverso, a mesma coisa. Mas esse é o box, esse é o gráfico de 20 Rs. Se eu colocar no gráfico de 11 Rs, isso já muda, né? Ali, ó, ele vai ter uma variação de 50 pontos. Então, a cada 51 pontos, ele muda de um box para o outro. Essa é a diferença. Gráfico de Renko é temporal, gráfico de, volta. Gráfico de Candles é temporal, sofre ação do tempo, e gráfico de Renko é atemporal, sofre ação do preço independente do tempo. Queria pegar um dia lateral para vocês verem. Deixa eu colocar aqui 25 Rs, que aí ele aumenta. Aqui, ó, por exemplo, tá vendo aqui? Não, esse aqui não. Deixa eu pegar aqui. Ó, para vocês observarem, observem isso daqui, ó. Deixa eu pegar um dia lateral. Não vai ter nenhum dia lá. Quando a gente quer, a gente não acha. Ah, mas aqui tem um exemplo bacana, ó. Observem para vocês verem que em dias laterais, vou mostrar para vocês isso daqui, ó. Ó, aqui é um dia 29 de julho, ó, como que ele andou. Tá vendo? Olha isso daqui. Por quê? Não teve muita variação no preço, né? Ele não teve aquela variação, o gráfico ficava ali naquela mesma lateralização. Então, tá vendo? Aqui, ó, de 18 horas de um dia até 9 horas do dia 30. Vamos colocar aqui, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Aqui, ó, colocar assim, 9:1, tá vendo? Pronto, tá vendo? Aqui o dia 29. Agora olha pro dia 30. Tá vendo aqui o dia 30? Olha a dimensão do gráfico do dia 30. Porque nesse dia 30, a gente teve maior variação do preço, né? O preço andou mais, o preço foi mais para cima, mais para baixo. Ó, 29 e 30. Vamos colocar no gráfico de 5 minutos. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo, ó? O preço ele teve mais variação. Ó, veio, voltou, enquanto aqui no dia 29, tá vendo? O preço ficou mais lateralizado. Vocês podem ver que se eu medir aqui, ó, tá praticamente o mesmo tamanho, tá vendo? Porque no gráfico atemporal, né, ele anda de acordo com os minutos. A hora aqui, ó, ela vai encaixar direitinho uma com a outra. No gráfico atemporal, que é o de Renko, ele anda de acordo com o preço. Então, vocês vão ver que vai ter dias que o gráfico não vai, o box não vai fechar, porque ele está naquele mesmo nível de preço ali durante o dia todo. Entendeu? Então, essa é a diferença. Não sei se ficou claro, se ficou dúvida, pode perguntar aqui no grupo, pode me mandar no meu particular também, tá? Entendido isso daqui, qual que é o pró e o contra, né? O pró do gráfico de Renko é que ele é um gráfico tendencioso. Você tende a buscar tendências, né? Um gráfico que, quando você pega uma tendência, é muito gostoso de se operar. Tá? Vocês podem ver aqui, ó, já está em cima de um bom exemplo. Ó. Ele veio, tá vendo? Ó? Ele veio, voltou, fechou, foi, veio, voltou, fechou. Tá vendo? Ó? É um gráfico muito tendencioso. E tem também a questão do contra. O contra no gráfico de Renko é que dias laterais é muito difícil de se operar. Praticamente impossível. Vocês podem ver aqui, ó, olha essa lateralização. Olha isso daqui. Como que você opera isso aqui? Quando você coloca uma regra de coloração aqui, isso aqui está te dando um monte de sinal falso. E isso acaba sendo uma dificuldade, porque você vai ficar entrando e saindo, que é dia de quebrar a conta. É dia de quebrar a conta. Então, é um pouco complicado nessa parte, o gráfico de Renko, porque dias laterais são dias que você não ou tem falsas entradas ou não tem entrada nenhuma. Tá bom, pessoal? Mas, aqui você combinando com indicadores, você consegue filtrar muito essas entradas, tá bom?
Beleza, entendido até aqui, a gente já viu como configurar o gráfico de Renko, né, e como colocar ele, tirar do automático e colocar como candlesticks para a gente poder ver as máximas e as mínimas do box. Né. Vou colocar aqui no 20Rs, né, e agora a gente vai configurar um operacional. Esse operacional já usei por muito tempo, né, que é o 2MV padrão. Para você incluir uma regra de coloração, bem simples, você clica com o botão direito aqui dentro, tá vendo? Você vem aqui, ó, inserir regra, estratégia de execução, inserir regra de coloração. Estratégia de execução é automação e inserir regra de coloração são as colorações. Se não aparecer aqui o 2MV padrão, você vem aqui em mais e ele vai estar sempre aqui acima, aqui, ó, porque como ele é numeral, ele sempre inicia, né, em ordem alfabética, numeral para a ordem alfabética. Você coloca aqui 2MV padrão. Selecionou, você clica em inserir. Você vai inserir aqui. Pronto. Se você tiver médias móveis, né, vou simular um caso aqui para você. Se você tiver médias móveis, né, se você tiver alguma coisa no gráfico, vou colocar uma média móvel aqui, vai aparecer diferente. Deixa eu colocar uma média móvel aqui para a gente poder simular isso. Uma de 9 períodos, pronto. Ó, de novo, botão direito, inserir regra de coloração, mais 2MV padrão. Quando eu selecionar e clicar em inserir, ó, ele vai me dar essa caixinha aqui. Porque eu posso inserir ela também na média móvel, mas eu quero inserir ela no gráfico do WinFoot. Então ele vai estar o nome do ativo aqui quando é o gráfico, tá bom? Vou adicionar. Posso também adicionar na média móvel, aqui ó. Selecionar a média móvel. Adiciona, tá vendo? Aí a média móvel, ó, fica colorida de acordo com o gráfico, tá vendo? É um operacional simples, tá? Tá vendo? Sempre que tiver acima da média, né, eu vou buscar compras, sempre que eu tiver abaixo da média, eu vou buscar vendas, tá? E eu sempre busco trades de 2 para 1, 3 para 1, né? De preferência com 2 contratos, que aí você faz uma parcial e protege o preço. Por exemplo, ó, vamos pegar essa ferramenta aqui, eu gosto muito dela para simular risco-ganho. Eu venho aqui, deu aqui 2 box branco, fechou o verde, confirmou que é compra, eu venho aqui, ó, coloco atrás do box branco, então eu tenho ali ó, 370 de stop. Aqui a ferramenta você configura como quiser, eu vou colocar uma linha de parcial de 1 para 1. E um alvo final, um objetivo de 2 para 1. E vou aplicar. Pronto, ali, ó. Tá vendo? Então, ó, observem que esse daqui praticamente pagou, né? Ó, a entrada seria aqui. O stop estaria aqui com 370 pontos, com 2 contratos, né? Uma parcial estaria aqui, ó, que pagou também. Pegou na parcial, pega o stopzinho aqui e arrasta para cima do preço. Pode ver que ele já não voltou mais aqui para poder tirar na parcial. Ele foi lá no alvo final, 740 pontos, tá vendo? E se deixasse, iria mais. Né? Aqui já seria um stop. Aqui na venda já teria sido um stop. Né? Você não precisa olhar para isso daqui de forma isolada, tá? Tá vendo? Aqui já seria um stop. Eu fui lá quase pertinho da parcial, voltou e estopou com 320 pontos. Você pode incluir um MACD para filtrar, né? MACD, histograma. Vou colocar aqui. Eu não quero confundir a sua cabeça. Eu quero que você crie a curiosidade de procurar por esses indicadores, ver quais que tem uma confluência positiva, né, aqui com o seu operacional. Isso aí você amadurece com o tempo. Ó, MACD histograma. Vou inserir aqui, ó. Como inserir já vai dar essa informação aqui, mas você pode dar OK. Pronto, ele veio aqui para baixo. Aqui você pode fazer o seguinte, eu usava dessa forma. Clica com o botão direito em cima do MACD histograma, inserir regra de coloração, mesma coisa que você fez no gráfico. Coloca aqui a mesma regra de coloração, 2MV padrão. Clica aqui em cima do nome do MACD histograma. E aqui eu usava a média longa de 150, a média curta de 14 e o sinal de 14. Pronto. Dessa forma. Porque aí, olha só, eu filtrava essas entradas.
quando o MACD estava acima aqui do macro zero, né, ele já atingiu de verde, e eu tinha aqui ó, o gráfico acima da média de 9, eu já me sentia mais confortável em fazer uma operação, em executar uma operação. Tá? E então você pode ver que, ó, que deu uma baita operação. Aqui também ele estopou, né? Mas a tendência do dia era de alta. Mas aqui foi um stop, porém, olha só o tamanho, né, o tanto de operação positiva que você pegou. Tá vendo? Ó, o que eu falei do gráfico do Renko, dá um falso sinal. Isso aqui é um risco, é um perigo, tá vendo? Ó, o tanto de falso sinal que deu. Apesar que você não ia conseguir na conta real nem abrir operação aqui. Provavelmente o book estava todo vazio, então provavelmente não conseguiria nem abrir operação. Então tá aí um operacional simples, tá bom? Que me ajudou muito no início. Claro que eu aprimorei muito o meu operacional. Hoje eu uso uma regra de coloração bem parecida, mas tem mais filtros, né? Uma regra de coloração que eu criei. Ela é bem parecida com 2MV padrão, mas um pouco mais filtrada. Essa regra eu não disponibilizo porque eu tenho sociedade nela, então eu não posso disponibilizar, senão eu disponibilizaria para vocês. Aqui em Workspaces, não sei se isso está disponível no Profit One, depois eu posso confirmar, mas quem tiver Profit One aí e quiser confirmar, você vem em Workspace, você tem aqui, quer ver, ó, Workspaces pré-programados. Procura por esse daqui, ó, Tradência Trend Sniper. Procura essa Workspace. Você dá um sim. Esse aqui já é um layout programado, tá? Nessa Workspace aqui você já tem um setup, tá? Tá vendo aqui, ó? Você já tem um setup operacional. Ó, no mini índice, aqui ele está usando 12 Rs, mas você pode aprimorar, tá bom? Estudar esse setup. Tá vendo, ó? No 20 Rs, ó, filtra um pouquinho mais. O gráfico de Renko tem uma peculiaridade. Quanto maior for o tempo gráfico de Renko, ele filtra mais ali os ruídos, tá bom? Já observei isso aqui, tá? Então fica aí uma dica para você, beleza? Eu espero que eu tenha te ajudado. Se te ficou alguma dúvida, você pode perguntar, se o que eu não souber, a gente vai aprender juntos. Mas o que eu souber, com certeza eu vou compartilhar com vocês. Beleza, pessoal? Muito obrigado, até mais, bom final de semana. Tchau!